Eu sou Ricardo Salles, eu sou formado em Relações Públicas aqui pela ECA. Fiquei na escola de 2003 até 2008. Hoje eu trabalho na área de comunicação, mas com um foco maior nas questões que envolvem diversidade e inclusão. Eu tenho algumas lembranças com infância e adolescência que, de certa maneira, já se conectam com a questão da comunicação. Eu era uma criança, por exemplo, que gostava de política. E desde muito criança eu tinha um hábito de ler jornal, que é um hábito que me acompanha até hoje, né? Eu tenho uma memória de infância muito clara, que é a memória de, aos domingos, o meu pai comprar a Folha de São Paulo, talvez assim com 8, 9 anos, e eu passava o domingo debruçado sobre a Folha de São Paulo no chão da sala. Eu lia absolutamente o jornal inteiro, da capa até os cadernos de economia, política, porque fazia muito sentido para mim tentar entender um pouco mais o mundo, né? E ali eu fui pegando gosto pela leitura do jornal, por uma compreensão dos fatos e passei a entender que eu seria um jornalista e que mais do que qualquer jornalista eu seria um jornalista político. Acho que tinha algo de uma idealização ali, né? De que o jornalista tinha um papel de alguém que de fato promoveria grandes mudanças na sociedade, e desde pequeno eu já acalentava essa ideia. Tanto que eu nunca cogitei ter outra profissão a não ser a comunicação. Eu venho de uma família muito simples, mas que ao mesmo tempo me deu o privilégio de ser uma família que via muito valor no estudo, né? Os meus pais não tinham ensino superior. Eu sou a primeira geração da minha família que chegou até a universidade. Chegar até a universidade pública, ainda por cima, teve um simbolismo muito forte na minha família. Embora eles não tivessem grana nenhuma para a gente estudar em escola particular, havia o privilégio de estar numa família que acompanhava a nossa vida escolar, pais presentes em reuniões, e em que a gente ouvia com muita frequência que a escola seria um lugar de ascensão, né, social, profissional, em diversos sentidos. Quando eu cheguei no primeiro colegial, já no final da adolescência, uma professora do meu colégio percebeu esse meu jeito. Ela percebeu que eu tinha uma habilidade para aquilo e ela me convidou para fazer um jornal para minha turma. Então eu me sentia assim, o William Bonner, né? Porque eu tinha uma bancada que era a mesa da professora, né? Mas que eu chegava e eu tinha 1 hora da aula para transmitir para os meus colegas tudo que eu considerava importante naquela semana. Eu era o editor, o repórter, tudo, eu tinha que traduzir aquela informação. E aí eu fui ganhando um certo espaço assim na escola, né? Porque eu nunca fui um menino popular, porque eu era mais tímido, porque eu não participava de esporte nenhum, porque eu também sofria bullying por conta da minha sexualidade. E aí eu vi, foi um salto importante para mim, eu vi, caramba, informação é poder, né? Porque eu falei, eu tô me situando socialmente aqui na escola, eu tô virando uma pessoa popular na escola, porque parece que eu tenho uma capacidade de ler o mundo. E as pessoas me achavam inteligente. E aí eu desabafava muito com uma amiga minha, a gente não tem nada de inteligente, a gente só lê jornal. Era só eles lerem o jornal que eles iam saber de tudo isso que a gente fala também. Eu já frequentava a ECA no terceiro colegial como aluno do projeto Redigir, né, que é um projeto de redação dos alunos de jornalismo. Estava começando, então eu fazia algumas aulas para melhorar minha redação e eu já vinha aqui. E era um lugar para mim muito, sei lá, era muito instigante, um aluno de colegial, você vem na ECA, aquele CA, aquelas pessoas que pareciam tão maduras para mim, o pessoal da faculdade. Eu cheguei a prestar 1 ano para o curso de jornalismo, eu não entrei por muito pouco, mas o suficiente para me deixar muito mal, porque eu tive que fazer um outro ano de cursinho, e entrar na ECA foi muito sofrido para mim. Esse é o outro lado de ter feito uma formação numa escola pública, né? Eu fiz 2 anos de cursinho, foi muito estudo, foi muito intenso. Entrar aqui foi uma vitória muito grande, de fato. E aí, quando eu não entrei, eu comecei ao mesmo tempo, quando eu entrei em jornalismo, pensar que outras possibilidades eu teria ali em comunicação. E RP é um curso que ninguém entende direito o que faz, né? Ninguém entende. Você lê no manual da FUVEST e você fala, o que quer dizer isso? Mas não fica claro. E entrei, de fato, me apaixonei pelo curso, mas me apaixonei sobretudo por uma ideia que é a que me mobiliza até hoje. A ideia de que eu sou um comunicador.
A questão de RP permeia muito do meu trabalho, mas eu gosto de pensar nesse guarda-chuva mais amplo, de alguém que trabalha com comunicação e que vê aí a oportunidade de trabalhar todas as disciplinas do nosso campo. Quando eu entrei, eu tenho assim muita lembrança do meu primeiro dia de aula, né? Que foi aquele primeiro dia de aula, disciplina da professora Ferrari, todo mundo em círculo, falando por que escolheu comunicação, e por que está aqui. E é interessante porque aquele primeiro dia de aula, não sei se isso serve para outras turmas, mas para minha turma ele foi tão significativo que hoje, em qualquer churrasco de final de ano que a gente faz, que a gente tem o nosso Nataleca, né? Todo final de ano a gente tem o nosso churrasco, alguém vai fazer a piada do primeiro dia de aula, né? Das histórias que foram comentadas ali, das gafes que foram cometidas, de alguém que parecia muito inteligentão, de alguém que falou uma besteira. Então acho que de certa maneira ele foi marcante para todos nós ali. É curioso pensar nisso, porque as minhas lembranças na ECA, elas têm sido reatualizadas. Como eu voltei para cá, para fazer a pós-graduação, eu tenho a oportunidade de criar lembranças novas, mas tomando cuidado de não perder essas antigas, né? E eu olho para isso como um privilégio muito grande, porque logo no meu primeiro ano da ECA eu comecei a trabalhar. E no meu segundo ano da ECA eu comecei a trabalhar muito. Isso fez com que eu não tivesse criado tantos espaços de interação durante a minha graduação. Eu sou o aluno que nunca participou de um Juca, eu nunca fui, né? Eu sou um aluno que talvez tenha ido numa festeca ou outra no primeiro ano, mas que eu acho que por questões da minha vida pessoal também, que tinha um contexto que envolveu a doença do meu pai, que me forçou a amadurecer muito rapidamente, a ECA em alguns momentos virou um lugar de passagem, mas do qual eu tenho muito boas lembranças. E aí eu vou destacar, sobretudo, o relacionamento com os amigos, né? Na minha primeira semana de aula na USP, explodiu uma greve. Na primeira semana. E aí eu me lembro de chegar aqui para ter uma aula e não tem aula. E aí não tem informação também se vai ter aula na semana que vem. Mas aquilo, ao mesmo tempo, poderia me frustrar, mas também me fez entender muito rapidamente que, sem demérito nenhum ao ensino, mas o que mais me traria, que a ECA mais me traria de significativo seria o contato com os meus amigos. Diversidade é um tema que já aparece na minha vida pelo fato de ser gay. Simples. É um tema que já se impôs, já apareceu. E ter crescido gay num mundo diferente do mundo de hoje. É curioso falar isso, porque dá a impressão que eu estou falando de 20, 30 anos atrás, e eu estou falando de muito menos, mas são diferenças muito grandes. Diferenças, inclusive, aqui na ECA. Quando eu digo que eu não fui num Juca, que eu não participava das festas, a parte de que eu trabalhava muito é uma parte da história, porque a minha sexualidade tinha um peso muito grande. Porque quando eu estava na escola aqui, na ECA, em 2004, 2005, não era tão tranquilo ser gay aqui na ECA. Não era assim, talvez tão difícil quanto poderia ser numa outra escola da USP. Mas eu lembro de ter uma única referência de um amigo gay, meu amigo muito querido até hoje, que era do turismo e que sofria bullying por isso, aqui no CRP. E as outras referências que a gente tinha eram alguns meninos das artes, mas a imagem que ficava era, nas artes todo mundo é meio assim mesmo. Mas não era tranquilo nas áreas de comunicação, você falar abertamente sobre sua sexualidade. E os jogos, por exemplo, os jogos universitários, as festas, eram ambientes extremamente heteronormativos. Então eu também não tinha interesse em estar naqueles espaços, né? Em 2005, quando eu estava no meio da ECA, a empresa em que eu trabalhava, que era a Caixa, criou um dos primeiros programas de diversidade do Brasil, que era um programa chamado Caixa de Diversidade. E quando eu vi aquilo, eu fiquei super empolgado. Eu falei, caramba, que tema é esse? Dá pra falar sobre isso no ambiente de trabalho? E eu dei um jeito de me meter no projeto. Aí eu tava aqui na ECA, tava precisando de um tema de TCC. Em 2008 me formei, decidi que diversidade ia ser meu tema de TCC. E de certa maneira, não me desgrudei do tema desde então. Eu transformei o meu TCC na minha profissão. Eu vi que aquilo dialogava com o meu próprio propósito. É isso que eu quero fazer da vida, né? É isso que eu quero fazer e é o que eu tenho feito.
A comunicação é minha base, sempre, porque o meu olhar para o mundo é um olhar de comunicador. É um olhar para quem olha para a marca, é um olhar para quem olha para um texto, para posicionamento, é um lugar para quem olha para valores da organização, é um lugar para quem olha para as relações de poder que acontecem numa organização, dentro de um contexto, de uma cultura. Então esse acaba sendo o meu olhar para a questão da diversidade. De que maneira a gente pode, inclusive, usar a comunicação para construir ambientes de trabalho mais solidários, mais empáticos, mais inclusivos, a partir do respeito e da valorização das diferenças. Nesse ano, eu estava com a professora Ferrari no primeiro ano do curso de IRP, com os alunos e alunas. E eu fiquei muito emocionado. Foi muito foda pra mim. Tão emocionado que eu cheguei em casa e eu chorei. Porque eu falei, caramba, né? Porque eu me lembrava com muita clareza da minha situação ali como aluno e eu me vi 15 anos depois numa situação ali ao lado da minha orientadora, né, também na figura de um professor. E vendo ali as inquietações, vendo as dúvidas, vendo inclusive as gafes que eles falavam, eu dizendo, isso vai render tanto assunto para os churrascos daqui a 10, 15, 20 anos, né? Mas é tipo a visualização de um ciclo, né? É um ciclo que envolve muito dessa escola, né? Com as suas idas, com as minhas idas e vindas aqui. Foi um momento, primeiro, que as minhas lembranças todas foram ativadas, porque eu não vinha à ECA há muitos anos. E aí quando eu pisei aqui em 2014, uma coisa assim, de lembranças. Porque cada canto da ECA eu tenho lembranças. Mas agora como eu tô de volta à rotina, talvez elas tenham se diluído. Mas quando pisei aqui em 2014, eu falei, foi nesse banco ali que eu conheci a Aline, a minha amiga, no segundo dia de aula, eu tenho uma memória meio visual tal, em que a gente sentou sem saber o que ia fazer, porque não tinha professor, a gente também não tinha informação. Isso foi ativado. E eu me lembro de ir no CA e falar, bom, algumas coisas continuam igual, né? Não tinha grandes mudanças ali, mas eu lembro que tinha um cartaz para uma festa, que eu acho que era Anastácia, mais uma mudança aí, a festa mudou de nome, né? Felizmente. Nesse período a festa mudou de nome, a Júnior percebeu que era um nome super problemático e mudou, mas em 2014 era Anastácia. E eu lembro que o cartaz tinha diferentes casais se beijando, inclusive 2 casais homossexuais, 2 meninos e 2 meninas. Aquilo pra mim foi meio que um termômetro de algo mudou na ECA, algo mudou, né? Com isso, eu não quero de maneira nenhuma pintar uma imagem de que a minha ECA da graduação era um lugar careta. Não é isso, mas é uma sutileza. A liberdade que a gente vê hoje, inclusive para os discursos de gênero e sexualidade, não é a mesma da minha graduação. E isso reflete a sociedade, certo? Reflete o avanço das discussões sobre feminismos, questões LGBT+, questões de raça. Hoje, felizmente, que temos cotistas nessa escola, então espero muito que eles possam pautar cada vez mais questões raciais aqui na nossa escola. Isso vai mudando com o perfil dos alunos, né? O plano é muito esse, de conseguir expandir essa discussão, que é uma discussão de direitos humanos, acima de tudo, e que é uma discussão que aposta no valor transformador da comunicação, né? Eu sempre digo isso, nunca é só comunicação. Eu fico indignado quando eu ouço assim, é só comunicação, isso é só marketing, ou é só publicidade. Nunca é só isso. A comunicação, ela molda estereótipos, ela forma gostos, ela determina padrões. E se ela vai fazer isso de forma mais ou menos equivocada, depende muito de quem está orquestrando ali alguns dos processos. E a ideia é que esses processos possam ter a participação de pessoas cada vez mais diversas, né? O ambiente de comunicação brasileiro, nos grandes jornais, nas grandes agências, nas grandes empresas, ainda é um ambiente extremamente elitizado. É um ambiente de pessoas que vieram das mesmas universidades, é um ambiente de pessoas brancas, é um ambiente de pessoas de classe média alta, é um ambiente dominado no topo por homens, o que já seria uma grande incoerência, porque é uma área majoritariamente feminina e as posições de liderança muitas vezes são ocupadas apenas por homens, né? E é um ambiente que reproduz uma série de opressões, é um ambiente que reproduz uma série de preconceitos ainda.
As discussões sobre diversidade e inclusão que eu acompanho aí há tantos anos, eu acompanho desde o momento em que isso era embrionário. E aí eu posso acompanhar hoje o momento em que isso virou a grande pauta do mercado, o grande assunto. É um assunto que ganhou um protagonismo enorme e a gente não tem como voltar atrás. Não vai voltar atrás, né? Ainda que a gente tenha a eleição de governos ainda mais reacionários, que a gente tenha a ascensão de grupos ainda mais conservadores, muita gente já entendeu a importância dessa pauta. E aí eu acho que o nosso papel como comunicadores, inclusive, é fazer um uso acertado, né, do poder da nossa palavra, da capacidade de mobilização das nossas redes, entendendo que quanto mais diversidade a gente tiver, mais respeito, mais equidade, enfim, mais progresso a gente vai ter na sociedade também. Eu tenho alguns sonhos, e um dos sonhos tem a ver com a ECA, novamente, porque eu gostaria muito de voltar à ECA como professor. Eu dou aula em MBAs, eu tenho experiência em outros lugares e essas experiências me enriquecem muito, mas eu gostaria muito de poder ser professor efetivo também aqui na ECA. Para isso, tem um longo caminho pela frente. Envolve no mínimo mais 4 anos para eu terminar o doutorado, no mínimo mais várias outras questões que estão aí no caminho, né? Mas para quem começou essa história lendo o jornal Lá no Chão, acho que eu já avancei bastante também, né? A gente ainda pensa em caixinhas. Eu faço RP, eu faço jornalismo, eu faço PP. No mercado, às vezes pouco importa o que você fez, e se importa, importa que você fez comunicação. Para quem está na ECA ainda, um conselho fundamental seria ganhe a USP, conquiste a USP, né? Faça tudo o que você puder fora daqui também, traga saberes novos para cá, né? Porque a gente está olhando para o mundo com a nossa lente, que é a lente da comunicação. Vai olhar com a lente da psicologia, da administração, da estatística, não sei, mas vai olhar. A gente está numa universidade pública e a gente precisa dar algum retorno para a sociedade. Isso é inegociável. Quem está pagando o nosso estudo aqui, além dos nossos pais que pagam ICMS, é o cobrador de ônibus, é a empregada doméstica, são todos os contribuintes. Então é impensável a gente querer estudar aqui e achar que esse ensino ele é gratuito. Ele não é gratuito, ele é público. Ele é público e, portanto, a gente tem que dar algum retorno para a sociedade, uma prestação de contas sobre o que a gente faz aqui, né? Discutir as questões de respeito, de cidadania, de direitos humanos, eu acho que pode ser uma bela oportunidade de dar um retorno concreto para a sociedade.